paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Amém. Que bom, né, estar na casa do Senhor, quarta-feira, depois de um dia cansativo. É difícil vir, é difícil estar, mediante os problemas, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém? Nós escolhemos a boa parte, que é estar aqui buscando ao Senhor. Amém? Cumprimente o seu irmão, vamos vir um pouquinho mais para frente. Fala para ele, que bom que você veio essa noite. Glória a Deus. Vamos adorar Ele. Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós colocamos diante da Tua presença, Pai. Oh Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada por mais uma semana que se iniciou. O Senhor tem nos sustentado, tem sustentado a nossa família. Senhor Jesus, que o Senhor traga alegria ao nosso coração, mesmo, Senhor Jesus, não acreditando que possamos aguentar mais um dia. Senhor, traga esta alegria, a alegria do Teu Espírito de estar na Tua presença. Oh Senhor Jesus, nos fortaleça, Senhor, em união, Pai, uns com os outros. Senhor Jesus, nós convidamos o Espírito Santo para estar aqui, Pai, falando aos nossos corações com os louvores, mediante a palavra, a administração, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, e queremos entregar a nossa adoração a Ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço
diga a Ele. Abba, eu pertenço a Ti, nós pertencemos a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Sim, Senhor, está aqui. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Oh, essa minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo é o seu nome, Deus. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios,
quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Glória a Jesus. Cantaremos santo para sempre. Enquanto estivermos entoando o próximo hino, você pode trazer seus dízimos, a sua oferta aqui à frente. Vamos continuar adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus,
Tu és digno de tudo, Pai. Tu és dono de tudo, Senhor Jesus. Porque
igreja, a Ele a glória. A Ele Oh, Jesus, nós te exaltamos, Senhor, pelo que o Senhor é, Deus. Sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelos enfermos. Vamos estar apresentando um clamor. Nós já cremos na cura, nós já cremos no milagre, nós cremos nisso. E a oração que você vai fazer agora é já agradecendo a cura, já agradecendo sim, já agradecendo não, já agradecendo. Você ainda não vê, mas você pode agradecer. Você ainda não vê, mas você pode agradecer. Enquanto eu estava ali, o Senhor falava para a igreja. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. O Senhor, nosso Deus, tem o controle de todas as coisas. O controle de todas as coisas. Espírito Santo, nós te apresentamos, Pai, as pessoas que estão enfermos, Jesus. Jesus, que estão no leito de hospital, que tem, Jesus, diagnóstico de morte, que tem diagnóstico contrário. Jesus, talvez o diagnóstico que chegou nessa casa não seja o que ele queira, o que ela queira. Mas, Senhor, o Senhor falava no meu coração que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Jesus, nós oramos, Pai, profetizando cura, Jesus, na vida do Mateus. Nós cremos na cura do Mateus. Nós vamos testemunhar a cura do Mateus. A igreja Maranata viverá um tempo de cura. Irmãos, eu vejo uma porção dobrada de milagre neste ambiente. Enquanto a gente cantava, eu ouvia anjos cantando. E você tem que crer nesta noite que você vai sair daqui com o teu milagre. Com o teu milagre espiritual, com o teu milagre físico, com o teu milagre emocional. Acredita nesse milagre. Toma posse desse milagre. Porque pela fé alcançaremos coisas inimagináveis. Obrigada, Jesus, pelos dizimistas e ofertantes dessa casa.
Jesus, continua levantando dizimistas, continua levantando ofertantes, Jesus. Oh, Jesus, sustenta a tua casa com toda a provisão. Abre portas de emprego, Jesus, para quem precisa de emprego. Jesus, levanta colunas neste lugar, colunas fortificadas. Fortificadas, o templo do Senhor, a adoração é do Senhor, o recurso é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Continua abençoando, Jesus, continua mantendo, Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os alimentos, as doações, todas as doações que recebemos, Jesus, que venham suprir necessidades de famílias, que venham, Jesus, suprir neste momento o físico, Jesus. Nós te agradecemos pela generosidade da nossa igreja. Obrigada, Jesus, pelo coração generoso dos irmãos. Obrigada, Jesus, por um coração generoso. Obrigada, continue sendo generoso na casa do Senhor. Continue sendo generoso, derramando. O Senhor prepara um solo fértil, mas não é pelo que você coloca no altar, é pelo teu coração generoso. É porque você dá sem olhar que vai faltar. É porque você entrega confiando. Continue com teu coração generoso. Em nome de Jesus, nós oramos agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer neste culto. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Queria chamar o pastor Renner, que está vindo pregar no nosso coração nesta noite. Enquanto ele vem aqui, eu já queria estar apresentando ele. Pastor Renner, esposo da Vanderly, pai da Rebeca e filho da Ruth. Pastor Renner é uma bênção. Eu conheço ele há muitos e muitos anos. Muitos. Ele era criança na igreja que eu me converti. Aí eu fui crescendo, ele foi se tornando adolescente, jovem, casou, né, participou da minha célula, na minha casa, por muito tempo, né, a Ruth, depois a Ruth foi para a célula da Cristina, né, por muito tempo ele caminhou comigo, muitos anos mesmo. Depois de um tempo, a gente foi para uma outra igreja, né, aí depois ele foi para outra igreja, lá ele foi ungido pastor, né, e Deus trouxe ele de volta, tá? Porque assim como a Norma fala, né, Norma? Eu não largo, né? Então, Deus trouxe ele de volta porque eu não largo mesmo, tá? Que Deus abençoe, tá? E fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muito bom, e é um lugar de honra estar aqui, mas também muita responsabilidade, porque aqui hoje vocês são ilustres e eu trago a palavra. Eu sou o menor aqui, eu vou trazer o alimento para vocês, a qual o Pai, pelo Espírito Santo, me inspirou, né? Porque é o Pai que nos inspira, né? É o Pai que nos dá a palavra, né? Ele deixou aqui essa carta de amor que é a Bíblia, revelando todos os seus desejos, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu juízo. E nós gostaria de convidar os irmãos para comigo abrir aqui em João no capítulo 8, no versículo 23 em diante. João 8, 23 em diante. Não, 22. 22 e diante. Eu vou do 22 até o 32. Amém? Diziam, pois, os judeus: porventura ele vai cometer suicídio? Pois diz: para onde vou não podeis ir. Ele, porém, disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes no que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu?
Jesus lhe respondeu: o mesmo que desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho de dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas eles não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Falando essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então nós vemos aqui Jesus em meio ao sermão com os judeus, e falando quem ele era, e ali no meio daqueles judeus, havia quem o admirava, havia ali quem queria o matar, quem queria, já tinha planejado para crucificar, porque sobre isso já estava tudo escrito, mas ali alguns creram nele, quando ele ali falava, porque Jesus, ele também não era só palavra, né, irmãos, tinha sinais, muitos sinais, e os judeus já estavam temendo, principalmente depois que ele ressuscitou Lázaro, tanto que o plano dos judeus já era também matar Lázaro, para que esse grande sinal não ficasse às claras e todo o povo fosse com ele. Mas o Senhor Jesus, ele fala algo tremendo aqui nesse final, no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que lá em João 14:6, ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós permanecermos nele, nós o conheceremos. Ele é a palavra. João 1 fala que ele é o verbo vivo, ou ele é a palavra. Então, se nós permanecer na palavra, se nós voltarmos à palavra, nós o conheceremos e seremos livres. Mas livre do quê? Livre de tudo isso que o mundo representa, do que a nossa natureza humana muitas vezes nos faz pensar e ficar perdido em tantas coisas, em tantas situações que nos rodeiam e que nos faz muitas vezes perder o foco, nos faz muitas vezes entristecer, entorpece a nossa mente, porque o sofrimento, se eu não me engano é Provérbios, fala que a opressão faz endoidecer até o sábio, porque nós somos limitados, e o Senhor sabe disso, Ele sabe que nós somos pó, né? Mas Ele vem e se revela a nós, e através da sua palavra, nós somos livres, por conhecer Ele, por conhecer o seu propósito, e tudo que Ele fez desde o princípio, e quem somos nós, diante de todas as criaturas que Ele fez. Nós somos o único ser, que Deus desceu à terra e moldou do barro, né, e da água, e soprou. Todos os outros animais foram a terra e o mar que produziu, mas nós carregamos o sopro de Deus. Por isso a nossa alma é eterna. Essa é a verdade, e há várias verdades que Ele foi nos revelando, mas Cristo é a verdade absoluta, porque dele, desde o princípio, já se foi anunciado. Quando Adão e Eva caem, e eles vão ali e se cobrem com a folha, o Senhor vai e mata o cordeiro e cobre a sua nudez, já simbolizando o cordeiro que iria morrer para cobrir o pecado, que ali, por desobediência, Adão e Eva permitiu que essa maldição viesse ao mundo, porque no princípio éramos eternos. Então o Senhor Jesus veio para nos revelar todas essas coisas, né? Em Mateus 6,33 ele fala: buscar em primeiro lugar o meu reino e a justiça de Deus, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Mas essa vida é tão cheia de dificuldades, e tantas coisas acontecem, por sermos limitados, né? Ficamos doentes, ficamos fracos, e muitas vezes nos perdemos na fé, no caminho, mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos assiste, lembrando sempre que nós somos pó, lembrando sempre que nós temos dificuldade. Então Ele vem e revela, o Filho se revela a nós, né? E Ele vai e faz essa obra redentora, que ali Ele morre na cruz,
e nos devolve aquilo que lá no Éden nós tínhamos perdido pela fé nele. Paulo fala como por um só homem veio a morte e o pecado sobre todo o homem, mas também por um só homem veio a remissão e a eternidade, a saber, Jesus Cristo. A vida eterna está liberada a nós. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu sirvo Ele, porque eu sou inteligente. Ele me deu algo que vale mais do que ouro e do que a prata, a eternidade. Se os poderosos desse mundo soubessem ou tivessem alguma pílula que trariam a eternidade, eles venderiam tudo para dar. E nós pequeninos foi revelado Cristo, e cremos na nossa humildade, e na nossa humildade Ele tem se revelado como verdade absoluta, e nos fortalecido nele, né? E esses homens, a eles passa despercebido tamanha salvação, mas nos alcançou essa salvação, e Ele tem cuidado de mim e de você, Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de mim, irmãos. Quantos livramentos, quantas coisas Ele não fez na minha vida. Como o pastor Gilmar disse, conheço ele há muitos anos, é um pai na fé. Quem anda com ele sabe como ele é, né? É de inteireza de coração, um pastor nato, sempre foi, desde antes de ser ungido já era pastor, já cuidava, já sempre estava ali preocupado com as pessoas, e eu fui um dos quais ele cuidou com muito amor, muito tempo cuidou de mim e me ajudou. Louvado seja Deus pela vida desse homem, que hoje, né, Deus está cumprindo na vida dele, dando a ele essa responsabilidade, que eu sei que não é pouca, né? Que tem um peso sobre ele, mas o Senhor o fortalece, né? O Senhor o capacita, porque isso vem de Deus, é Deus que inspira os homens a fazer tal obra, porque nós de nós mesmos não temos, mas se nós buscarmos nele, nós alcançamos, porque ele deu a nós, como o Neto pregou aqui, poder, que é o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre nós, para nos inspirar, para nos ajudar, para que nós não venhamos a perder o foco é a eternidade, o foco é Cristo, o meu alvo é Cristo, Ele é o modelo, o seu alvo é Cristo, né? Ele é o homem perfeito, o filho perfeito, o servo perfeito, o rei perfeito. Então, nele, para ele nós olhamos e temos todas as qualificações para entrar no reino de Deus, né? E aquilo que nós não alcançarmos, pela sua misericórdia, Ele vai nos capacitando, porque Ele é essa a vontade dEle, que nós venhamos aparecer com Ele, e anuncia isso aos homens, anuncia a esses a quais passa despercebido tamanha palavra, a qual nós somos privilegiados por isso. Você já parou para pensar que você é privilegiado por saber de tal verdade? E tantas pessoas não sabem disso que eu e você sabemos. Isso é um privilégio, irmãos. Eu me alegro no Senhor por conhecê-lo, por saber disso, né? Esses dias o Gilmar foi em casa, eu estava, não sei se eu fui com ele que eu comentei, foi com a minha esposa, que as pessoas, a hora que chegar no inferno, irmãos, acabou, não tem mais o que fazer, e pessoas estão indo para o inferno todo dia, pessoas estão indo e ela chega lá e a sua voz não vai ser mais ouvida, a sua voz só vai alcançar onde alcança o eco, mais nada, porque não chega, não tem mais o que fazer. Mas nós ainda estamos aqui, nós podemos fazer algo, tanto por nós, cuidar da nossa. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque lembrando sempre que nós somos homens falhos, temos dificuldades e limites, muitas vezes somos ludibriados e enganados. Quantas vezes eu e você já fomos enganados? Quantas vezes eu e você confiamos em pessoas e fomos feridos? Mas o Senhor nunca fez isso conosco. Ele sempre nos recebeu de volta, Ele sempre nos pegou no colo e cuidou de nós e nos colocou de pé de novo, para junto continuar prosseguindo, né? Porque nós sabemos que o nosso inimigo, ele tenta de todas as formas, e esse é o propósito dele, né? Jesus fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então a intenção dele é tirar o que ele puder tirar de você, ainda que você vai para o céu, mas se você não ficar atento, muitas coisas você pode perder, porque Satanás ele pode levar de você, se você não estiver conectado, ligado, né? E muitas vezes nós perdemos algumas coisas,
porque nós não estamos atentos totalmente, os nossos olhos não estão abertos no mundo espiritual, a nossa visão não é plena, né? Nós estamos vivendo pela fé, nós sabemos aonde o nosso inimigo opera, mas muitas vezes ele vem de sapatinho de algodão, né? E a gente não percebe, e aí vem o prejuízo, mas a gente aprende, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá experiência, porque a experiência ela veio com a vivência, né? Nós vamos vivendo e aprendendo, e o Senhor ele veio para nos fortalecer, e Ele disse, se nós permanecermos nele, na sua palavra, nós vamos conhecer a verdade, e a verdade é essa, irmãos, que o melhor dessa vida é Cristo. Se alguém falar para você que, uma vez eu vi um amigo dizer, por um pouca falta de conhecimento, que ele não aceitava as enfermidades, porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades sobre a cruz, e ele não aceitava, e ele não entendeu que Jesus estava falando da eternidade, porque lá em Apocalipse 21 fala que não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais enfermidades, não haverá mais tristeza, não haverá mais clamor, lá não haverá, mas aqui ainda sim, porque nós estamos debaixo do jugo do pecado, e está ordenado ao homem morrer uma vez, está ordenado, e nós vamos ver pessoas queridas morrer, essa é a verdade, mas nós sabemos que isso está ordenado por Deus, e não há o que fazer, isso é o jugo do pecado lá do Éden, a qual foi imposto aos homens, e nós estamos sujeitos a isso, a nossa geração só não passará pela morte, se nós formos a geração que for arrebatada por Cristo, senão nós vamos passar, e nós vamos ver outras pessoas passar, mas nós estamos confiantes na palavra, por quê? Porque ela, né, ela nos revela a fé, ou ela nos dá a fé, e a fé é o que? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê, foi por ela que os antigos venceu todas as dificuldades, né? Quem pregou aqui sobre Abraão foi, como que é o nome do irmão? O João Carlos, né? Abraão saiu do meio da sua terra e do meio da sua parentela, porque Deus falou para ele, prometeu uma terra para ele, e ele saiu peregrinando, crendo na promessa, homens com grandes feitos, homens que creram. Moisés, Deus chamou, e ele não conseguia nem falar para livrar o povo, e ele foi lá e fez aquilo que Deus tinha ordenado a ele, através do poder de Deus, e o mesmo poder de Deus, Ele está sobre nós, Ele está sobre a igreja. A palavra fala que Deus é imutável, e não há nele variação, Ele não varia, Ele não é como nós, irmãos, que um dia estamos bem, outro dia estamos mal, outro dia estamos mais ou menos. Ele é glorioso, Ele é grandioso, e Ele vai de glória em glória, de eternidade a eternidade. A sua voz ecoa, a sua salvação ecoa nos quatro cantos da terra, porque essa é a vontade de Deus, que o conhecimento de Deus, o profeta Daniel falou que o conhecimento de Deus nos últimos dias encheria toda a terra, a ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo esse dia, temos que estar atento a tudo o que se acontece, para que não venhamos a vacilar, porque é um momentinho de vacilo, irmãos. Muitos perdem a vida na nossa fragilidade. Estávamos vindo ali no carro, ali agora, eu cheguei até meio em choque aqui, e a minha esposa pegou a neném no colo, que nós entrou no carro assim, e a gente parado, a hora que a gente viu, ela começou a chorar, desesperadamente. Ela não estava respirando, a gente nem viu, irmãos. Eu acho que ela gorfou e ficou leite no nariz, e ela não estava respirando. Olha como a gente é frágil, irmão. Sim, é simples. Às vezes um tombo se vai a vida. E o que é o mais importante? É estar preparado para passar por isso. Por quê? Porque não tem idade, não tem tempo, não tem cor, não tem raça, não tem finança, nada pode livrar o homem dessa hora e desse dia. Só o Senhor, porque Ele disse, o que Ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança. É por isso
que nós estamos aqui. É por isso que nós saímos da nossa casa nesse dia frio e viemos adorar o nosso Deus, porque Ele é um Deus vivo, porque é isso que importa. Esse é o verdadeiro valor da vida. As outras coisas são só provisórias, são só para a gente passar esse tempo aqui por essa terra, porque somos peregrinos e forasteiros sobre essa terra. Aqui não é ainda a nossa morada, embora será, porque Ele virá. A palavra fala que Ele virá. Ele tomará o governo do homem, né? E Ele governará ali no milênio. A palavra fala que nós estaremos ali como igreja governando com Cristo no milênio. Nós veremos a justiça plena, nós veremos a justiça do nosso Senhor reinando até o fim, até aniquilar todo o mal. Acabando o milênio, vai ser aniquilado todo o mal, a morte, o inferno, e Satanás será lançado no lago de enxofre, né? E se revelará a vida eterna, a qual a nós foi proposta, a qual a verdade nos revelou, a qual o verbo vivo que desceu do céu nos anunciou com sinais e maravilhas, tudo registrado na sua palavra. Então Deus deixou aqui o manual para nós, o caminho revelado, a qual é Cristo, a verdade, a qual também é Cristo, e a vida eterna, a qual também é Cristo. Isaías vai falar que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Há nele conselhos maravilhosos, eternos, há nele vida eterna, há nele paz eterna. Essa é a verdade que se revelou e tem se revelado a nós, né? E nisso nós temos que estar firmes, irmãos, e não nos deixar ludibriar pelas tristezas, pelas dificuldades e pelas limitações. Olha no privilégio de saber de tamanha palavra, de tamanha verdade. Isso é um privilégio. E não se deixe abater por causa de algumas coisas que você poderia ter ou não tem, ou que você lutou para conseguir e não deu certo. Mas o maior em Cristo já está conquistado. A vida eterna nele é verdadeira, irmãos. Nós sabemos, porque Ele é a verdade. Então, se nós permanecermos na palavra, Ele fala: aqueles que ouvem a minha palavra e nela permanece, eu o compararei com um homem que fez a sua casa alicerçada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não permanece, eu o compararei com aquele que fez a sua casa com os alicerces sobre a areia. E veio o tempo ruim, e veio a chuva, e veio o temporal, e aquela casa que foi alicerçada na areia não aguentou, ela desabou. Por quê? Porque a pessoa ouvia, mas não cumpria. Mas aquele que cumpriu, veio a tormenta, veio o temporal, veio os ventos, e ele ficou firme, porque ele estava alicerçado na rocha. Ele tinha um propósito de vida, ele olhava para a eternidade, os olhos dele estão focados no céu. Nós temos que focar os nossos olhos no céu, para que nós não venhamos a perder tamanha salvação, porque esse é o propósito de toda a palavra. Esse é o propósito do Filho de Deus, se humilhar, como está escrito, como forma de homem, e entre os homens ser humilhado, cuspido, para que eu e você, até morto, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, desde Gênesis e até Apocalipse. Ela nos revela o Pai sempre nos admoestando, sempre nos levando a se arrepender, a voltar para Ele, a temer, a guardar a sua palavra, né? A alicerçar a nossa casa sobre a palavra, para que não venhamos sofrer o dano. Como eu disse, porque quem chega lá não tem mais como voltarmos. Então, é um dia de reflexão, né, para nós olhar para nós mesmos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu também sou homem, né? A palavra que julga todos nós, né? Jesus, ele disse isso, que a palavra julga. E o sábio rei Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, o homem mais sábio que passou sobre essa terra, e Jesus falou que não houve nem haveria, a não ser ele que ali estava, homem mais sábio que Salomão, porque Jesus já era antes, né, da terra. Jesus já era, ele
é eterno, ele vem desde a eternidade, né? E o sábio Salomão, em Eclesiastes 12:13, ele fala assim, ó: de tudo o que se tem ouvido e dito, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Ele há de trazer a juízo todas as coisas, quer as claras, quer as ocultas. Então o homem mais sábio, que experimentou de todas as coisas, que pecou ali, segundo alguns teólogos falam que ele escreveu o livro de Eclesiastes já em avançada idade, ele já tinha experimentado de tudo, e a gente vê ele citando em Provérbios que tudo que o olho e o coração dele quis, desejou, ele os deu, ele encheu, ele não negou nada a ele mesmo, ele experimentou de todas as coisas, depois de ter experimentado tudo, ele fala isso, que é tudo vaidade. Vaidade, não falo vaidade, quando se fala de vaidade não se fala de brinco, de aparatos, mas de correr atrás do vento. E correr atrás do vento é viver essa vida correndo atrás de coisas que não traz benefícios eternos, porque sobre mim, sobre você há um sopro eterno, há uma responsabilidade eterna, né? O sopro de Deus está sobre nós, nós somos os únicos nessa terra com responsabilidades eternas. Os animais morrem e viram pó, e sobre eles não há consequências, mas sobre nós há, porque o sopro de Deus está sobre nós. Ele vai requerer isso que Ele nos deu, Ele vai requerer de volta o fôlego de vida que nos foi dado, Ele vai requerer de volta a administração nossa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o nosso papel de varão, de varoa, de filhos, né? A palavra ela vai falar em todas as áreas, fala para que um filho viva bem, né? E prolongue os seus dias na terra. Honre o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai, ouve eles, que eles são mais velhos, eles têm o bom conselho, eles já erraram e eles não vão permitir que você erre nos mesmos erros deles, né? Então honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Então Deus, Ele vai cuidando de cada um, né? Ele também vai falar em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Então é papel do pai ensinar o filho, é papel do pai, né, sobre a casa, ensinar os seus filhos e falar da eternidade, falar de Deus. Há um peso, há uma responsabilidade sobre nós. A vida é algo sério, porque foi dada por um Deus eterno, e nós temos que ter tal temor, nós temos que estar ligado para que não seja tomado de nós tamanha salvação por vacilo, né, por luxúria, por imoralidade, por todas as coisas que, né, que tenta a nossa carne nos levar, porque embora nascemos do Espírito, né, nascemos de novo. Jesus, ele ali declara para Nicodemos, né, quando ali Nicodemos em João 3 vai falar com Jesus, o que ele fala? Jesus fala para ele: terá que nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos fala: nascer de novo, Senhor? Como assim? Vou eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: te falo de coisa simples. Não, você vai ter que nascer de novo. Aquele que não nascer, não verá o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então você tem que nascer de novo. E ele não entendeu. Jesus vem e fala depois: aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Primeiro o homem é atingido pela verdade, e aquilo muda toda a concepção de vida dele, todo o foco dele, ele mira para a eternidade. E aí Jesus vem e fala assim: ó, você viu, você creu, você viu, mas para você entrar, você vai ter que nascer da água e do Espírito. O homem vai e desce as águas do batismo, confessando Cristo diante de todos, publicamente revelando que ele é de Cristo, e logo na sequência ele é nascido do Espírito, e aí ele começa a ver e a viver e crer no mundo espiritual, e entender que já era antes dele, que antes de ele nascer, ou antes de tudo ser criado, já tinha um projeto divino, e isso a nós foi revelado pela palavra. Essa é a verdade a qual nos foi declarada pelo Filho. Ele falou de muitas coisas, né? Mas nós vemos aqui o que ele mais nos acautelou foi do inferno. Jesus, ele falou muitas vezes sobre o inferno, sobre o que o homem estaria sujeito, não a ele dando atenção. Aqui ele fala para esses judeus: vós morrereis nos vossos pecados. Por quê? Porque eles não queriam, por causa de orgulho,
porque eles não entenderam o que era o Cristo. Eles esperavam o Cristo do milênio, o Cristo que vinha reinar, mas eles não viram o Cristo a qual o profeta que eles criam, Isaías, revelou, que é homem de dores, que sabia o que era padecer. Eles não viram, eles já queriam o Cristo do milênio. Eles não aceitaram aquele Cristo simples, humilde, para eles, mas nós bem sabíamos que ele tinha todo o poder, e ele fez sinais e maravilhas quando passou por essa terra, e deixou outorgado a nós como igreja, porque o Espírito do Senhor, ele está sobre nós, ou ele está sobre mim, e ele nos ungiu para levar as boas novas aos cativos, liberdade, paz aos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre nós. Foi dado a mim e a você, essa responsabilidade é nossa. Que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos fortaleça com todas as nossas dificuldades, que Ele nos assiste a cada dia com a sua bondade e misericórdia, lembrando que somos pó, lembrando que somos limitados, que Ele nos fortaleça, que Ele a cada dia nos inspira para que possamos andar sobre todas as dificuldades, se possível sobre as águas, se possível passar pelas fornalhas e não haver o efeito do fogo. Se viu o leão, a boca se fecha, assim como nós vimos homens que passou por várias provações, a qual não tinha como, foi livramento de Deus. Assim o Senhor, todos os dias da nossa vida, nos assistirá. Se permanecermos firmes nele, Ele vai nos livrar, e no dia que for para passarmos pela prova, ou pela morte, Ele nos capacitará, irmãos, Ele nos capacitará. Paulo, poucos dias antes de morrer, escreve para Timóteo, manda Timóteo ser firme, seja firme, Timóteo, vai lá, prega o Evangelho, em tempo e fora de tempo, não se venda, porque eu já cumpri a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e para mim está proposta a coroa da justiça, a qual o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu para mim e para você uma coroa, Ele prometeu para nós a eternidade, Ele nos deu a vida eterna, e nós permanecemos nela, quando nós permanecemos na palavra. A verdade vem e nos impacta, e nos muda, nos faz entender. É sério, irmãos, é muito sério, é eterno, e é individual, é cada um, como o pastor Gilmar sempre lê aqui, no dia da ceia, lá em 1 Coríntios 11:23, ali alguns versículos para frente, julgue cada homem a si mesmo. Cada um sabe das suas dificuldades, das limitações. Às vezes nós não falamos para as pessoas, mas Deus sabe. Por quê? Porque Ele é onisciente, e Ele tem poder para mudar você e eu. Por quê? Porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, e Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Nós estamos cobertos, o salmista fala que Deus, Ele o cobre por detrás e por diante, sobre Ele impõe as mãos. Assim é sobre nós, o Senhor impõe as suas mãos sobre nós, Ele nos guarda, Ele nos livra, Nós vemos tantas promessas na palavra, e o que nos falta? Nos falta inspiração, busca. Nós estamos aqui assim fazendo, viemos à casa do Senhor para buscar inspiração, e aonde nós achamos inspiração? Na palavra dEle, porque é só dEle o poder, é só dEle a glória, é só dEle, todo o governo é dEle, todo o processo é Ele que capacita. Mas nós estamos aqui como igreja, eu estou aqui agora com o pastor Gilmar, um homem a qual admiro e amo, e vou ficar aqui. Deus tem os propósitos deles, eu ando pela vontade do Senhor. Eu estava falando para ele foi em casa ali, pode até parecer, irmão, eu não ouso falar mentira, embora hoje em dia tem muita gente que fala mentira no púlpito, mas eu estava falando que eu fiquei numa igreja ali em Limeira 6 anos, pouquinha gente ali, e muitas dificuldades, e eu, não deu certo ficar na igreja, tive que sair, por estar longe, não estar conseguindo
pastorear, tendo que trabalhar. Eu trabalhava fora e não conseguia fazer um trabalho ali, e deixava a desejar algumas coisas também da parte da igreja. Aí eu peguei e falei, ó, tem um pastor que mora aqui e tal, congrega em Americana, eu moro em Americana e pastorei aqui, ele conhece muita gente, ele vem pastorear aqui, e eu não vou mais pastorear. Só que nisso aí eu decidi sair desse ministério. Aí eu saí, eu fiquei uns meses sem, fui na do meu primo ali em Santa Bárbara, aí eu fiquei sem pregar, ele me chamou a pregar umas 2, 3 vezes, eu fui, aí eu falei, não vou pregar não, vou esperar. Aí foi passando, final de ano, eu já nem queria ir mais lá, ele me chamando para pregar, eu falei, tá bom, vamos ver, agora não, deixa para outro dia, sempre correndo ali de pregar. Eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, preciso de um lugar para ir. Aí eu estava um dia ali no Pague Menos, ali, eu estava comprando uma mistura, eu vi o Gilmar. Aí o Gilmar olhou para mim e falou, Senhor, está onde? Eu falei, estou indo lá em Santa Bárbara, lá, no meu primo lá. Ele falou, vai lá ajudar nós. Aí aquilo ali pesou no meu coração, mas eu ajudar, né? Eu fui embora, eu falei, vou começar a orar para mim ver alguma igreja aqui por perto. Aí eu comecei a orar, comecei a pedir para o Espírito Santo, irmãos. E aí eu sonhei, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava entrando tipo um ginásio assim, descendo. E aí quem me recebeu foi o pastor Gilmar ali. E aí eu entendi. Eu falei, é para lá que eu vou. Aí eu vim, eu acho que eu cheguei aqui em fevereiro. Fiquei quietinho aí, né? O Gilmar, eu falei, depois eu converso com você, Gilmar. O Gilmar ali, não, você não vai conversar comigo, tal. Não, mas se você não quiser, tipo, achando que estava me incomodando, tal. Não, a gente vai conversar, fica tranquilo, Gilmar. E aí eu fiquei um tempo, aí ele foi sexta-feira, né? Sexta-feira eu chamei ele para lá em casa. Aí ele falou em casa, jantou com nós, a gente conversou. Mas eu quero dizer, irmãos, que os propósitos de Deus vai se cumprir na nossa vida. E é uma honra para mim estar junto com o meu discipulador, que ele me discipulou, muito ele me ajudou. É uma honra estar aqui e para ajudar, né, pela causa, pela palavra, pelos céus. Eu falei para ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero o céu. É o céu, eu não quero perder, né? Eu tô num foco diferente, eu tô voltado para minha casa, eu tô usando toda a minha força e o meu empenho para minha casa, para minha família, porque a palavra fala que se eu falhar na minha casa, eu sou pior que o descrente. Então eu voltei o meu foco todo para minha casa. Mas eu falei, não, mas eu estou à disposição. Ele falou, mas você está à disposição? Eu falei, não, eu estou à disposição, mas é que eu trabalho todo dia, de segunda a segunda, e eu não tenho tempo, muitas vezes, para poder estar te ajudando, e às vezes você pode olhar que é desleixo. Não, mas é que eu estou trabalhando mesmo. Então eu estou voltado, estou lutando a minha luta, irmãos, a luta que a gente tem que lutar aqui nessa terra. Se a gente quer ser um pouco melhor, a gente tem que se esforçar mais do que o normal. Então, e Deus dá graça. E as pessoas olham para mim no meu trabalho e falam, você não descansa, você não vai descansar. Eu falo, irmão, eu tenho uma eternidade para descansar. Agora eu tenho que trabalhar. Eu tenho 4 filhos, irmãos. Aí veio a 4ª, a Clara, para fechar, se Deus quiser, com chave de ouro, né, irmãos? É benção, 4 filhos já está acima da média, ou bem acima da média, né? Eu falei para minha mulher que 3 filhos até se conta, chega no quarto já não conta mais, já é penca, né? Já é uma penca de filho, já perdeu a conta. Mas louvado seja o Senhor, porque essa foi a vontade de Deus, porque os filhos são a herança do Senhor. Ele nos deu para nos alegrar, e eu tenho me alegrado com a minha casa, né? Todas as dificuldades, né? Minhas filhas têm um pai, têm um lar, muitas coisas que eu não tive, elas têm, né? Tantas coisas nos fez falta. Eu cresci aí no bairro, no Zanaga, dei trabalho, muito trabalho, né? E Deus me resgatou. Deus resgatou o miserável, pecador como eu, e me deu um lugar de honra. E para mim é uma honra estar aqui, poder de novo, depois de algum tempo, subir e falar desse Deus a qual eu amo, a qual mudou e tem mudado a minha história, e vai nos usar para que muitas pessoas sejam alcançadas por essa palavra redentora, pelo Deus eterno que nos tem dado graça e nos dado lugar de honra, para que nós possamos caminhar nessa vida
convictos de que não somos daqui, que há um lugar muito melhor, né, irmãos? Mateus 10, 28, não temeis aquele que pode matar a carne, mas temeis aquele que além do corpo pode lançar a alma no inferno, né, irmãos? Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem não está cansado? Quem não está sobrecarregado? Então é nele que temos que estar constantemente, é para ele que nós vamos, é por isso que nós estamos aqui, para que ele venha e nos alivia, para que ele venha e nos renova, porque como eu disse, ele sabe que somos pó, ele sabe que cansamos, que labutamos, que temos dificuldades, mas louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar aqui, irmãos, deixando essa promessa a qual eu já até citei. Louvado seja Deus, né, irmãos? Eu vou ler aqui o Apocalipse 21:4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Vai acabar, irmãos, a injustiça da morte, aquilo que nos faz chorar com as nossas entranhas, quando nós vimos um ente querido, um amigo ali, a qual a morte pegou e derrubou. Lá não haverá. Esse lugar a qual nós vai, ela não mais nos assolará, ela não mais nos entristecerá, irmãos. Nem pranto, amor, não choraremos mais, irmãos. Nem clamor, não precisaremos mais clamar, porque lá o veremos e o teremos, e dividiremos, e Ele dividirá com nós a tua riqueza, a tua graça, a tua eternidade. Irmãos, nem dor, também não haverá mais dor. Quantas pessoas sofrendo, né, irmãos? Quantas pessoas numa doença aí, mesmo no nosso meio, um câncer, uma doença que devagarzinho vai devorando por dentro. É bem isso, um tumor, né, irmãos? E a pessoa sentindo toda a dor. Dói, irmãos, incômodo. Lá não haverá mais isso, não haverá mais dor, irmãos, porque as primeiras coisas se passarão. Irmãos, vai chegar um dia na eternidade, a qual todos nós estivermos lá, que vai passar 10 anos só de paz e nós estaremos lá. Aí vai passar 20, nós estaremos lá, irmãos. 20 anos de paz, coisa que a gente nunca viu aqui nessa terra. Aí vai passar 100 anos, irmãos, e nós estaremos lá ainda, alegres, felizes. Vai se passar 1000 anos, irmãos, números que nós nunca vimos, e nós ainda estaremos do mesmo jeito, como Ele também não haverá mais variação em nós, porque Ele tirou tudo que nos fazia sofrer, e vai se passar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, é uma eternidade sem fim, é muito para se perder, irmão. Então voltemos ao Senhor, voltemos a Ele todos os dias, clamamos pela nossa misericórdia, como diz Tiago, choremos diante dEle as nossas misérias, nos humilhemos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele nos exaltará eternamente. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvem ao Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para adorar novamente o Senhor. Continue adorando a Ele, glorificando ao único que merece toda a honra, toda a glória.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável,
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh Senhor, nós declaramos hoje, Pai, nós declaramos essa noite que o Senhor é o único sobre a nossa vida. Nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas, por isso nós glorificamos, nós te exaltamos pelo que o Senhor é. Obrigada, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deixou, o Senhor nos entregou. Obrigada, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Pastor Henry, a honra é minha, tá? Eu já fui pregar lá na igreja que o senhor estava pastoreando e hoje vocês estão aqui conosco e eu quero dizer para você, para o senhor, que a honra é minha, tá? O senhor e a família aqui, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã nós temos live com as mulheres e elas vão começar, ou já começaram, não sei, o livro de Neemias. Isso, né, Fernando? Então, as mulheres que quiserem, vamos falar assim, crescer na palavra, conhecimento, participem da live, em nome de Jesus. Sexta-feira nós temos o ensaio com as mulheres aqui na igreja, às 19h30 horas. Nós temos o aniversário da igreja, dia 23, e as mulheres estão ensaiando. Na realidade vão ensaiar na sexta-feira para depois cantar no aniversário da igreja. Então as mulheres que quiserem participar, eu creio que o pastor já conversou com algumas, né? Oi? Já está certo as mulheres? Então, dia 23, ou melhor, sexta-feira, né? 7h30. Temos também, quero reforçar a vigília sexta-feira, né? Quem quiser participar também, nós saímos 9h30 daqui. Sábado não. Eu queria perguntar, qual que é o tema do aniversário da igreja? Qual que é o tema do aniversário da igreja? Líderes, pastores, diáconos, diretoria. Qual que é? Tempo de florescer, é isso mesmo, parabéns, Fernando. Tempo de florescer, né? E para a gente florescer mesmo, em nome de Jesus, tá? É para a gente ganhar casa, carro, para a gente ganhar, ser promovido? Pode ser? Pode, mas qual que é, né? Tem um envelope ali, que está sendo entregue, quem não recebeu pede, para estar marcando ali, o que você quer florescer, que é espiritualmente, tá?
Pode colocar lá. Eu quero receber um dom de cura, dom de línguas, dom de profecia, dom da ciência da palavra, dom de interpretação, dom do socorro, de socorrer pessoas. Eu quero estar mais disposta ou mais disposto para servir a Deus. Quero que floresça isso na minha vida. Quero estar mais um up, né? Um up, né? Igual a gente escreve lá, um up. Quero estar mais um up na minha vida. E que não seja por um tempo só, mas que seja para sempre. Então escreva lá, tá? Em nome de Jesus. Assim como o pastor Reni falou, buscais o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as outras coisas, pode ter certeza, que Deus não está cego. Ele está vendo e com certeza Ele vai acrescentar. Amém? Em nome de Jesus. Domingo nós temos escola bíblica. Quero reforçar também. 9 horas da manhã, 8h30 café da manhã, 9 horas, escola bíblica das 9 às 10. Quem quiser participar, venha. E eu, como pastor, aconselho. Venha, porque é muito bom. Em nome de Jesus, tá? Eu queria falar mais aqui do Tiago, do Tiago, que ele que pediu para sair. Eu falei Diago, né? É Tiago. É que eu iria falar o diácono, mas é Tiago, que é do louvor. Ele saiu ele trabalhava no supermercado Pague Menos, mas ele pediu para sair, porque o horário dele não dava para ele participar da escola bíblica. E ele está ganhando menos, num outro emprego, ganhando menos do que ele ganhava, mas ele está contente por poder participar da escola bíblica. Amém? Tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, Pai. Queremos te agradecer do fundo do nosso coração, Pai. Que maravilhoso, Pai, esta noite. Que tremenda, Pai, esta noite. O céu desceu, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus pela tua presença, pela tua glória aqui nesta noite, Pai. Obrigado, 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 Pai. A nossa oração, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece as lutas, os problemas, as dificuldades. O Senhor conhece as dores, o Senhor conhece o choro. Cada lágrima, Pai, o Senhor conhece. Cada oração, Pai, que essas pessoas fazem, Pai, o Senhor ouve. Cada necessidade, Pai, cada intercessão, Pai, o Senhor ouve, Pai. Nós estamos aqui nesta noite, neste momento, Pai, nós unimos em oração. Seja doença, seja enfermidade, seja problema no emprego, seja problema na família, seja qualquer investida do inimigo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e com fé, Pai, declaramos a Tua bênção, a Tua vitória sobre cada pessoa que aqui está, Pai, ainda que pareça que está tudo fechado, ainda que pareça que está tudo perdido, ó Pai, não está perdido, nada, Pai. Nada, ó Pai, e ninguém, Pai, pode impedir o agir do Senhor, Pai. Por isso, ó Pai, nós com fé, Pai, clamamos e pedimos ao Senhor, Pai, dá a Tua bênção, dá a Tua vitória, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de... Shalom, Deus te abençoe.